precisa abraçar, né, doutor Gilberto Carvalho, porque aí não estou falando de Judas, não, mas estou falando de contrários. O presidente fez aliança com lideranças políticas que são importantes para o que no governo você chama de governabilidade, mas, de repente, a gente leva um susto vendo o presidente abraçado com Collor, por exemplo, que é um contrário dele e que tem, inclusive, um histórico de quem fez o que fez. Então, fica assim uma impressão, e aí que eu acho que é desconfortável, de que, de repente, na política vale tudo. Né, para garantir a tal da governabilidade, que o limite, né, que envolve a ética, valores, as questões substantivas, pode ficar ali meio confuso nisso. Isso acontece? Maria Lídia, eu respeito o seu pensamento e acho que muitas vezes eu também concordo que certas imagens permitem a fixação de uma simbologia que é complicada e contraditória. Agora, veja bem, ninguém mais do que o presidente Lula teria motivos para se distanciar muito do presidente Collor, por tudo que ele sofreu em 89, por todo o processo do qual o presidente Lula foi vítima. Quando o presidente Lula, e assim foi a circunstância, ao se dirigir ao estado de onde o senador é oriundo, é representante daquele povo que o elegeu democraticamente e legalmente agora, convida o presidente Collor para que venha no seu avião, como ele faz com os outros senadores, é um gesto de grandeza. É um gesto de superação de uma divergência pessoal para acolher uma pessoa de quem, a rigor, o presidente não teria tanta necessidade, digamos assim, na governabilidade, mas esse cidadão, esse senador, foi eleito por aquele povo. Então, se trata de um respeito também àquele povo. Quase como dar a outra face? De certa forma, sim, de certa forma, sim. E insisto nesse aspecto. Muitas vezes na política você tem que engolir sapos, você tem que passar por cima dessas divergências quando você visa o bem comum. E aí a grande questão é o seguinte: quem é que está hegemonizando o processo? Numa aliança, esse é o dado fundamental. Mais do que a qualidade do teu aliado, é para onde está indo o processo, quem está dando a linha para o processo. Desde que você esteja hegemonizando o processo, dando a linha, eu não vejo problema de que a gente tenha que hoje estar com antigos adversários. Do Carvalho, nessa condução de governabilidade, construção e preservação da maioria, a atual maioria tem tido testes com muito sucesso nesses 7 anos. Maioria absoluta, simples, 2/3, tudo passou nos testes. Há questões que estão na linha de montagem ainda, que são grandes. O projeto do pré-sal, não é? Que é um projeto polêmico. A questão do regime hídrico, que é uma lei complexa. Em resumo, há votações importantes ainda aguardando na fila. O que se diz tradicionalmente é que no último ano nada é votado. Como é que o Palácio do Planalto, como é que o gabinete do presidente estão considerando a parte, digamos, de testar essa maioria tão sólida em 7 anos? Em janeiro, fevereiro, março, haverá uma atuação sólida, séria, em cima de projetos importantes e polêmicos? Olha, Mário, acho que você levanta uma questão que é muito importante. Eu só queria fazer um pequeno reparo em dizer que nem sempre nós conseguimos ter uma maioria tão tranquila assim. O governo foi derrotado muitas vezes. Se você se lembrar de 2005, aquelas CPIs, tanto a CPI do Correio como a do Fim do Mundo, aquela CPI dos bingos, que virou a CPI do Fim do Mundo, nós tivemos situações muito difíceis no Congresso. E a construção de uma maioria no Congresso é trabalhosa, é arriscada. No caso específico do pré-sal, Mário, há uma convicção muito forte da validade do projeto, de como ele é importante para o país e de como a opinião pública vai ter um peso nessa votação, porque nós temos tanta convicção da importância do pré-sal, do que ele significa estrategicamente para o país, que a gente compreende que... E aí eu quero fazer uma ressalva importante ao comportamento da oposição. Houve várias vezes, importantes vezes, em que a oposição compreendeu a importância dos projetos e votou com o governo e formou-se uma maioria de fato muito, muito boa. Então, embora eu acho que você chama atenção para um risco efetivo e real, por isso a nossa tentativa de fazer a votação ainda neste ano, as votações mais importantes pelo menos, mas nós temos muita convicção de que o bom senso vai prevalecer, particularmente nesse caso do pré-sal. Uhum. Agora, dentre as decisões, o senhor é uma pessoa que participa, sim,
de debates significativos, das questões substantivas e das decisões de governo. O senhor dá para destacar nesse período de governo Lula o que o senhor entende que foi decisão que tenha significado o avanço mais importante para o país? Dá para dar uma pinçada, uma ou outra, que o senhor fala, Maria Lídia, isso aqui, ficando para a história, já está bom. Tem alguma coisa que eu faça? Eu acho muito importante essa questão de difícil resposta. Eu vinha agora no avião manuseando